Você sabe o que significa inflação e quais os impactos que ela possui nos seus investimentos? Bom, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Opa pessoal, meu nome é Felipe Jacques, eu sou assessor de investimentos credenciado pela Ancor e possuo especialização em investimentos Ambima. No vídeo de hoje vamos comentar um pouquinho sobre a inflação, que é um conceito muito difundido na sociedade. Muitas pessoas acreditam que entendem e sabem tudo sobre isso, mas no vídeo de hoje vamos ver um pouquinho mais de detalhes, as divergências quanto ao conceito de inflação, como que ela acontece, quais são seus impactos no seu consumo, no seu dia a dia e principalmente nos seus investimentos e como que nós podemos proteger esses seus investimentos por meio de aplicações financeiras para tentar ter uma valorização superior à inflação e conseguir fazer a manutenção do nosso poder de compra. Então tudo isso nós vamos falar no vídeo de hoje, mas vamos dar uma olhadinha então em alguns slides para ficar mais didático. E primeiro vamos tentar conceituar o que seria a inflação. Bom, um conceito mais usual, a gente tem muita divergência quanto às escolas de economia referentes ao conceito de inflação, mas o conceito mais comum, mais difundido pela sociedade é que a inflação ela consiste em um aumento geral no nível de preços da economia. O que isso significa? Que o preço de tudo está subindo. Não é de um bem ou serviço em especial, em específico. Não, é o preço de tudo, o nível geral de preço subindo. Então ali um exemplo muito claro é quando a gente vai no supermercado. Provavelmente aconteceu com vocês. Antes, com R$100, vocês enchiam um carrinho de compras ali, com algumas verduras, por exemplo, uma carne e uma caixa de ovos, você conseguia comprá-las por R$100 ali, no exemplo mais da esquerda. Então, um custa R$35, outro 50, outro 15, somando dá R$100 no total. Mas depois de um tempo, depois de alguns anos, você tem que trazer R$120 para conseguir comprar aquelas mesmas coisas, porque aquela sacola ali com alguns vegetais saiu de 35 para R$40. A carne, nesse exemplo hipotético, saiu de 50 para 60. A caixa de ovo saiu de 15 para 20. Então, ali no exemplo mais da direita, do depois, você acaba gastando R$120 para comprar as exatas mesmas coisas, as mesmas quantidades. O mesmo pacote de carne, a caixa de ovo, tudo exatamente a mesma coisa, só que você tem que trazer R$120. Por quê? Porque o preço de tudo aumentou. E qual que é a consequência do preço de tudo aumentar, dessa inflação? A consequência é que o aumento geral no nível de preços, o fato do preço de tudo subir, causa uma perda do poder de compra da moeda. O que é a perda do poder de compra da moeda, ou também conhecido como perda do poder aquisitivo da moeda? Significa que o nosso dinheiro ele perde o poder daquilo que ele consegue comprar, daquilo que ele pode ser trocado, daquilo que ele pode adquirir. Então há uma perda do poder aquisitivo da moeda. O que seria isso traduzindo para um exemplo? Antes, naquele mesmo caso, com R$100, você conseguia comprar os vegetais, a carne e a caixa de ovos com 100 unidades monetárias da moeda real. Porém, depois de um tempo, graças à inflação, ao aumento geral dos preços, com esses exatos mesmos R$100, essas mesmas 100 unidades da moeda real, você não consegue comprar as mesmas coisas. Ela perdeu o poder daquilo que ela conseguia comprar. Então, ela consegue comprar o vegetal ali por R$40, que aumentou de 35 para 40, e a carne, que aumentou de 50 para 60. Isso já fecha 100. Você não consegue mais comprar aquela caixa de ovos, no exemplo, que também aumentou de 15 para R$20. Então, esses seus R$100 perderam o poder aquisitivo. Eles não conseguem comprar as mesmas coisas que antes. A mesma quantidade de dinheiro, pessoal, 100 unidades da moeda real. Então, a gente fala que a inflação, conceituada como aumento geral de preços, causa a perda do poder de compra da moeda. Você vai precisar de mais unidades monetárias para conseguir comprar as mesmas coisas. Ou seja, traduzindo, você vai precisar de mais dinheiro para comprar aquilo que você já comprava antes com uma quantidade menor. Então, falando de um jeito mais simples, é basicamente isso. Essa é a consequência da inflação, conceituada aqui como aumento geral de preços, é justamente a perda do poder aquisitivo da moeda, perda do poder de compra. E isso é muito ruim. Por quê? Porque as pessoas vão precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Então, isso é um problema, no caso, porque as pessoas vão precisar de cada vez mais de dinheiro para comprar as coisas mais básicas ali da rotina, do cotidiano delas. Bom, mas a gente pode estar se perguntando aqui, e é uma pergunta com certeza muito válida, que é, poxa, por que acontece a inflação? Porque se a tecnologia está aumentando, se está sendo produzidas mais coisas, significa que a oferta de bens e serviços está aumentando, tem mais concorrência hoje em dia, e a tecnologia barateia os custos de produção das coisas. Não era para o preço estar baixando o preço das coisas? Bom, vamos entender então por que a inflação acontece. Por que o preço de tudo vai subindo de tempos em tempos. Bom, então vamos dar uma olhadinha nesse slide aqui.
Por que a inflação ocorre? Vamos pensar no conceito aqui da inflação. A inflação como aumento geral de preços. O que o preço é, pessoal? O preço, ele nada mais é do que uma informação que reflete a oferta e demanda por algum bem ou serviço na economia. E por que o preço é muito importante? Ele passa uma informação, pessoal. O preço nada mais é do que uma informação numérica e objetiva da economia, que vai indicar o quê? A relação entre a oferta e a demanda dos produtos. Se um produto ele tem uma demanda alta, ou seja, a sociedade está querendo muito aquele produto, e esse produto ele tem uma oferta baixa, ou seja, ele é bem escasso, tem poucas unidades desse produto, o mercado vai fazer o preço desse produto subir. Por quê? Se tem muita gente procurando algo e uma oferta baixa, a tendência é que ocorra como se fosse uma espécie de leilão, entre aspas. Tem muita gente querendo e a oferta é baixa, o poder de barganha, de negociação, está com o ofertante daquele produto. Porque uma pessoa vai dizer, eu compro por R$1, vai vir outra, como a demanda é alta, né? Eu compro por 2, outra, eu compro por 3, eu compro por 4. E como só tem um ofertante nesse nosso exemplo, esse cara vai estar com poder de negociação. Ele vai ficar esperando os preços subirem até quem dá o lance mais alto ali, ele vende. Então, isso da demanda alta com a oferta baixa cria uma tendência do preço se elevar. Mas o contrário também é válido. Se tem uma demanda baixa e uma oferta alta de um produto, a tendência é que o preço dele caia, porque vira um leilão como se fosse um leilão inverso, né? O poder de barganha, de negociação, passa para o demandante, porque tem oferta alta nesse cenário, muita gente querendo vender. Eu te vendo esse produto por R$10, vem outro concorrente, te vendo por 5, te vendo por 3. Então a concorrência causa uma maior oferta dos produtos, que faz com que o preço deles tenda a baixar, porque ocorre como se fosse esse leilão inverso. Como tem uma demanda baixa, pouca gente querendo comprar, essa pessoa pode esperar o ofertante dar um preço mais baixo para ele comprar. Então, com uma demanda baixa e uma oferta alta por produto, a tendência é que o preço caia. Isso é uma informação que é de suma importância para a economia. Por quê? Se o preço de um produto está alto, isso é um incentivo para os produtores fabricarem mais desse produto. Poxa, vamos lucrar mais agora que o preço está disparando. Ou, se tem muitos produtores em um ramo, poxa, vou sair desse ramo aqui, já tem muita oferta, o preço está caindo, não vou conseguir lucrar. E com isso, o preço, a lei de oferta e demanda, ela faz com que seja possível o cálculo econômico dos empresários, dos agentes da economia, porque o pessoal consegue ver onde o preço está alto, a sociedade quer com muita urgência algo que é raro, que é escasso. Então o preço sobe para criar um incentivo de lucro para os empresários fabricarem aquele produto. Isso aconteceu com álcool gel no momento que estamos vivendo, de lockdown, de maior necessidade de higienização. Uma demanda por álcool gel subiu muito rápido e isso fez o preço do álcool gel subir. E os produtores tiveram que redirecionar seus esforços econômicos para produzir mais álcool gel, porque aquilo era mais lucrativo. Então esse é um exemplo prático de como o preço sinaliza o que a sociedade está demandando mais em relação à escassez daquilo, para criar um incentivo para que as pessoas produzam mais. E o contrário também é válido. Se algo já está sendo produzido em grande escala, em abundância, e tem uma demanda baixa, seria ineficiente continuar produzindo aquilo. Então o preço baixa para criar um estímulo para que as pessoas parem de ofertar aquele produto que já está sendo muito ofertado, já que ele não vai mais ser lucrativo, já que os preços tendem a cair. Então a lei de oferta e demanda é uma lei descritiva da economia. Não é uma lei no sentido jurídico, que tem um artigo na Constituição, em algum código, uma consolidação de leis. Não. É uma lei descritiva. Descreve como funciona a realidade, no caso, a economia. Então, ela é uma lei muito importante, como se fosse as leis de Newton. É uma lei que descreve a realidade, nesse caso, a realidade econômica. Bom, voltando aqui para os slides, então, pessoal, a gente viu que o preço é uma informação que reflete a oferta e demanda por algum produto, por algum bem ou serviço. Mas quando a gente fala de inflação, a gente fala de aumento geral de preços. Um aumento geral de preços, ou seja, uma informação de que o preço de tudo está aumentando. Aumento geral. Então, o que a gente tem que pensar aqui nesse caso? Se a lei de oferta e demanda determina os preços do mercado, por qual motivo esses preços subiriam generalizadamente? Por que todos os preços subiriam ao mesmo tempo? Então, essa é uma pergunta que fica. Então, a gente tem que lembrar que os preços, eles são valores que são denominados em uma moeda. Então, essa moeda ela vai exercer um papel fundamental na influência desses preços. Esses preços se dão com uma unidade de conta em uma determinada quantidade de uma moeda. Então, se tem algo que pode influenciar de forma geral os preços, é a moeda em que esses preços estão sendo denominados, em que esses bens e serviços estão tentando ser vendidos. Então, a gente tem que lembrar que uma das principais funções da moeda é servir como uma unidade de conta, fazendo com que todos os demais produtos sejam precificados em unidades dessa moeda, no caso aqui do Brasil, o real, mas nós temos o dólar também. Então, quanto que vale uma carne? Ela vale R$50, ou cerca de $9, por exemplo.
Então é importante fazer essa distinção porque a carne ela vai ser vendida por um determinado preço que é denominado em função de uma moeda e os preços de todos os bens e serviços dessa economia são denominados nessa moeda, aqui no caso do Brasil, o real. Então, se tem algo que pode sim influenciar de forma generalizada os preços, que esse é o foco da inflação, aumento geral de preços, é o fator monetário, o fator da moeda em que esses produtos estão sendo denominados. Então, dentro desse contexto, a gente pode concluir que todos os demais produtos da economia que estão sendo vendidos, ofertados, são precificados perante essa moeda do país, por exemplo. Então, uma valorização ou desvalorização desta moeda em si impacta de forma geral todos os preços desses produtos. E esse é o foco da inflação, aumento geral de preços. Então, a única coisa que tem reflexo de forma geral e contínua, sistemática, é o fator monetário. Então, o que acontece? Acontece que o valor do dinheiro exerce uma ampla influência sobre todos os bens e serviços precificados nessa moeda. Ou seja, uma moeda valorizada significa que é possível comprar, de forma geral, mais produtos com uma quantidade menor de dinheiro. Se esse dinheiro vale mais, eu preciso de menos dinheiro e eu consigo comprar mais coisas. Só que uma moeda desvalorizada, você passa a precisar, de maneira geral, de uma quantidade maior de dinheiro para comprar as mesmas quantidades de produtos que você comprava antes. Porque esse dinheiro, nessa moeda desvalorizada, está valendo menos. Então, tu vai precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas. Precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas significa que o preço das coisas aumentaram, denominados nessa moeda desvalorizada. Então, o preço de tudo sobe, causa uma perda do poder de compra da moeda, que é justamente esse o ponto. Então, por que a inflação ocorre, pessoal? A inflação ocorre porque o valor do dinheiro diminuiu. E quando o valor do dinheiro diminui, a gente precisa de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que antes. Então, o preço de tudo vai subir nesse sentido, de forma geral. Então, a gente pode saber que o valor do dinheiro influencia de forma geral os preços na economia. Mas como que a gente pode saber o valor do dinheiro, já que ele tem essa influência muito grande em todos os produtos? O valor do dinheiro ele segue a mesma regra, a mesma lei econômica dos demais produtos, que é a lei de oferta e demanda. Então, se tem mais gente querendo um determinado dinheiro, uma determinada moeda, isso significa que essa moeda tende a valer mais. Mas, ao mesmo tempo, se o governo, por exemplo, imprime muito dinheiro, aumenta a oferta desse dinheiro, significa que é uma tendência do dinheiro valer menos. Então, a gente tem que olhar, saber que o dinheiro ele é um meio de troca, mas ele tem um determinado valor que é definido pela lei de oferta e demanda do mercado. O que seria a demanda por moeda, demanda por dinheiro? São bens e serviços e ativos no geral que são vendáveis de uma economia. Seria a riqueza de bens de um país, por exemplo. Então, se a economia está produzindo mais bens e serviços, significa que tem mais bens e serviços disponíveis para serem trocados por moeda, por dinheiro. Então, quanto mais produção tem numa economia, mais demanda por moeda tem. Essa é a tendência, porque mais produtos que estão sendo fabricados em maior quantidade podem ser trocados por dinheiro, são demandados, né? Você faz um produto para vender ele por dinheiro. Então, quanto mais produtos na economia, mais concorrência, mais tecnologia, permitindo uma concorrência maior, significa que tem mais coisas que estão querendo ser vendíveis. Vendíveis, leia-se, trocadas por dinheiro. Então, a demanda por moeda aumenta, quanto mais bens e serviços e ativos estiverem à venda na economia, digamos assim, quanto maior a produção. Isso é um fato. A gente pode saber que quanto mais mais empresas produzindo a mesma coisa, é mais concorrência, a tendência é que os preços caiam, porque são mais empresas fabricando produtos que elas querem vender, que elas querem trocar por dinheiro. Então a demanda por moeda cresce. Outro fator de demanda por moeda seria a demanda por saldos líquidos, que são saldos na conta corrente, por exemplo, saldos de dinheiro. Quanto mais as pessoas demandam saldos de conta, reservas de dinheiro para encaixe, significa que tem mais demanda por moeda, mais demanda por guardar dinheiro. Então, quanto maior a demanda por moeda, mais valorizada ela vai estar. Mas a gente tem o lado da oferta também. O que seria a oferta de moeda? É a oferta monetária, quantidade de dinheiro na economia. Hoje em dia, os governos eles decidem quanto que eles vão imprimir, entre aspas, quanto que eles vão emitir de dinheiro. Quanto mais dinheiro emitido, maior é a oferta. Quanto maior a oferta de algo, de qualquer coisa, inclusive de dinheiro, menor é o valor dessa coisa. E como que a gente pode observar essa oferta de moeda? Por meio de agregados monetários, como o M2, que tenta medir a quantidade de dinheiro em circulação. Quanto mais dinheiro em circulação, menor o valor. Quanto menos oferta de dinheiro, maior tende a ser o valor dele. Então, se a gente tem
uma moeda com uma demanda baixa, então um país que está produzindo poucas coisas que podem ser trocadas por dinheiro, e ele está imprimindo muito dinheiro, ou seja, uma oferta de moeda alta, a tendência é que a moeda se desvalorize. Se a moeda se desvaloriza, significa que você vai precisar de mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que antes, porque o preço de tudo vai estar subindo nesse caso, porque o dinheiro se desvalorizou. Então há uma tendência de inflação. O preço de tudo sobe para se readaptar a esse dinheiro que está menos valorizado, já que tem mais dinheiro em circulação e menos produção. Mas em um cenário onde tem uma demanda alta por moeda, ou seja, muita coisa à venda, muita produção em abundância, tudo querendo ser vendido e trocado por dinheiro, significa que a demanda por moeda está alta. E se a oferta da moeda está baixa, ou seja, o governo não está imprimindo dinheiro, o que acontece? A tendência da moeda se valorizar. Então, se a moeda se valoriza, você precisa de menos dinheiro. A moeda ela consegue comprar mais coisas do que antes. Isso é uma tendência dos preços de forma geral caírem, que seria justamente a deflação, que é o contrário da inflação. A deflação é a diminuição geral do nível de preço da economia, que pode acontecer, por exemplo, quando a moeda se valoriza e ela consegue comprar mais coisas do que antes. Então, esse é um exemplo bem legal. Bom, o que pode gerar uma queda da demanda por moeda? Uma redução da produção, menos produtos que podem ser vendidos / trocados por dinheiro, então tem menos coisa que pode ser trocada por dinheiro, a demanda por moeda ela cai. Ou uma diminuição na demanda por saldos líquidos de encaixe. Quando que a oferta monetária pode subir? Por meio da impressão de dinheiro, você imprime dinheiro e joga ele na economia, você cria uma tendência de inflação porque a quantidade de dinheiro circulando está maior, então o valor do dinheiro tende a cair. Então, aumento da quantidade do dinheiro em circulação, aumento do volume de crédito na economia, muito empréstimo sendo feito, e com empréstimo a gente consegue comprar coisas, né? Então a gente acaba usando isso como se fosse um dinheiro. E a redução dos juros, que as pessoas conseguem tirar mais empréstimos, mais barato, então a tendência de uma redução de juros é o volume de crédito na economia aumentar. E isso faz a quantidade de dinheiro em circulação, no geral, subir, uma tendência de desvalorização do valor da moeda. E a gente tem um exemplo prático disso. Então você não precisa acreditar em mim, nos slides, na didática, nas deduções lógicas que a gente vem oferindo com base em teoria econômica, mas tem que acreditar nos fatos. Então vamos trazer alguns gráficos com números reais da economia americana aqui primeiramente. Então a gente tem um gráfico da oferta monetária, M2, que é um agregado monetário, tem a ideia de medir a quantidade de dinheiro em circulação na economia. A gente vê que ele vem aumentando de maneira bem expressiva, principalmente ali em 2020. Com a crise que nós estamos vivendo, da questão dos lockdowns, menor produção, menor circulação de pessoas, menor consumo, o governo americano ali mais para a direita do gráfico em 2020 imprimiu muito dinheiro. Olha como sobe de maneira bem relevante ali naquele período. Isso para tentar estimular a economia. Para o pessoal, tá com mais dinheiro, vamos consumir mais, fazer a roda girar. Só que o que aconteceu nesse sentido? Esse gráfico do M2, da quantidade de dinheiro em circulação, da oferta de dinheiro que a gente está vendo, o que ele causou? Uma inflação que a gente está vendo pelo CPI, o índice de inflação ao consumidor lá dos Estados Unidos, como se fosse o nosso IPCA, chegou nas máximas dos últimos 40 anos, como a gente pode ver ali mais para a direita do gráfico, cerca de 7%, algo que assim, gerações de pessoas que vivem nos Estados Unidos não chegaram a ver, maior nos últimos 40 anos. Então, sim, a oferta de dinheiro aumentando, o M2 que a gente viu antes, teve uma correlação com o aumento de preços medido pelo CPI, o índice de inflação americano. E não só isso, a gente pode ver aqui o gráfico da perda do poder de compra do dólar. E não é coincidência que o dólar perdeu muito valor ali no início, considerando $100 agora valendo 3 basicamente. Então, o poder de compra do dólar diminuiu muito e nesse mesmo período em que ocorreu uma maior oferta do dólar. Por quê? Quanto mais dinheiro em circulação, a tendência é que ele venha a valer cada vez menos. E como o governo imprime de forma sistemática dinheiro, há essa tendência de desvalorização contínua do dólar, como aconteceu, mas também com o real, enfim. E como a gente pode mensurar de forma objetiva, de forma prática, a inflação? Para isso, nós temos de fazer o uso de índices de inflação. Um exemplo é o CPI que a gente viu ali, que no caso dos Estados Unidos, mas a gente tem índices brasileiros também. Então, o que são índices de inflação? Eles são basicamente cesta de produtos necessários para a nossa vida cotidiana, e conforme eles vão aumentando ou diminuindo, a gente consegue mensurar a inflação. Então vamos supor que a gente cria o índice X de inflação aqui. E a gente tem uma cesta que são aqueles ovos, os vegetais e a carne. Então os vegetais custavam 35 antes, a carne 50, os ovos 15, ali no total R$100. Depois os vegetais passaram para 40, a carne para 60 e os ovos de 15 foram para 20. No total aumentou para 120 essa cesta de consumo que a gente criou com base no que as pessoas normalmente consomem.
Então, no caso, o nosso índice de inflação fictício aqui, o índice X, sofreu uma inflação de 20%, porque de R$100 foram para 120. Então, mudou, aumentaram esses preços e esse índice vai ver a variação percentual dessa cesta de produtos aqui. No nosso caso, mais focado na parte alimentícia, mas a gente tem vários índices que levam em conta viagem, transporte, bens de consumo, várias outras coisas. Então, aqui no Brasil, a gente tem alguns principais índices de inflação. O IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, que é o índice oficial de inflação aqui do Brasil, é utilizado no sistema de metas de inflação que o Conselho Monetário Nacional ele emite qual vai ser a meta de inflação para determinado período e o índice usado para observar se essa meta está sendo atingida ou não, inclusive não foi atingida no ano de 2021, teve até uma carta aberta do Banco Central, que a gente tem um vídeo aqui no canal também. Esse é o IPCA, o índice oficial aqui do Brasil. E nós temos outros índices, como o IGPM, que é conhecido como inflação de aluguel, porque ele é muito usado para reajuste de contrato de aluguel. Então, você pode acabar pagando mais, um valor maior de aluguel, em função do reajuste que ele tem conforme o IGPM. Então, isso é bem bacana. Outra questão muito importante que a gente tem que falar, um efeito bem negativo da inflação, é que ela não entra como um todo diretamente na economia. Ela entra de forma gradativa e vai prejudicando quem recebe esse dinheiro por último. E é disso que a gente extrai o efeito conhecido como efeito Cantillon. Vamos dar uma olhadinha nesse efeito e como que ele impacta a nossa vida. Bom, o efeito Cantillon vai dizer o quê? Que quando o governo imprime dinheiro, ou seja, quando há um aumento da oferta monetária, isso tende a criar uma inflação de forma gradual, ou seja, devagar, e desigual. E ela possui sempre a propensão de estar beneficiando aqueles que se encontram mais perto da injeção monetária, de onde esse dinheiro saiu, de onde esse novo dinheiro surgiu, de onde ele foi impresso, digamos assim. Hoje em dia é tudo digital, mas a gente ainda usa essa expressão, imprimir dinheiro. Vamos supor aqui que o governo ele imprime um dinheiro novo na economia e ele concede para o setor X, por exemplo. Vocês concordam que esse dinheiro ainda não foi utilizado, então a economia ainda não incorporou essa nova oferta monetária, porque esse dinheiro não circulou, ele entrou ali só para aquele determinado setor X, que o governo quis estimular, por exemplo. Então quem recebeu esse dinheiro recém-criado consegue utilizar ele antes dessa pressão inflacionária que ele vai causar e retirar o poder de compra da moeda. Então quem recebe antes dos agentes econômicos terem recebido essa informação de que um novo dinheiro foi incorporado para daí sim desvalorizar ele. Então quem coloca as mãos primeiro no dinheiro consegue comprar as coisas sem o efeito inflacionário ainda, porque demora um pouco para esse dinheiro começar a circular e as coisas serem reprecificadas considerando essa maior desvalorização do dinheiro oriunda do aumento da oferta monetária. Então, conforme esse dinheiro recém-criado vai circulando na economia, ele vai corroendo gradativamente o poder de compra da moeda. E dessa maneira, os últimos agentes a entrarem em contato com esse novo dinheiro o fazem em um momento em que seu poder aquisitivo já foi bem corroído. Por que isso acontece? Porque quem comprou antes foi sinalizando para as lojas, para os agentes da economia, que tem novo dinheiro em circulação. Para daí sim esse dinheiro perder o valor. Então quem recebe esse dinheiro por último, recebe ele com poder aquisitivo já bem menor. Então esse é o efeito Cantillon. O dinheiro entra de forma gradual e desigual na economia. Quem recebe antes tende a ser beneficiado em comparação com quem recebe depois. Nós temos também mais um vídeo no canal falando sobre o imposto inflacionário, como que o governo pode usar a inflação como meio de imposto. Então, por exemplo, imprime dinheiro, utiliza em gastos públicos, obras, por exemplo, e depois que esse dinheiro entra em circulação, basicamente o pessoal vai pagar esse imposto na forma de perda de poder de compra da moeda e o governo que usou antes conseguiu usar como se fosse um imposto disfarçado, em que a população não fica muito por dentro de como que isso funcionou, não sabe direito o conceito de inflação, não temos educação financeira nas escolas, então é uma questão bem complicada. Mas enfim, a gente tem um vídeo no canal só sobre isso, por isso não vamos falar tanto do imposto inflacionário por aqui. Nós temos outra forma da inflação se manifestar, que é a chamada reduflação. Então, nesse contexto, a sua moeda vai perder poder de compra, mas na forma da manutenção do preço do produto, então o preço daquele produto continua o mesmo, porém ele vai reduzir o seu tamanho, o seu conteúdo, a sua quantidade. Então, vamos pegar um exemplo. Antes, 1 kg de carne custando R$50. Depois da inflação, você continua com essa carne custando R$50, só que agora você só consegue comprar 800 gramas. Observe que os seus R$50 perderam o poder de compra. Antes eles compravam 1 kg dessa mesma carne, agora esses exatos mesmos R$50 compram só 800 gramas. Então, houve uma inflação na forma da redução do conteúdo do produto, que é o que a gente chama de reduflação, que é algo bem interessante também de comentar. E qual que é a importância, então, sabendo do conceito da inflação, dos seus impactos, de como que a gente pode saber
como que a gente vai fazer uma dosagem para se proteger disso no mundo dos nossos investimentos? Bom, vamos dar uma olhadinha nesse slide para a gente ficar por dentro. Vamos supor que você faça um investimento X, que esteja rendendo 5% ao ano. Porém, a inflação medida pelo IPCA deu 6% ao ano. Observem que seu investimento X ele teve um juros positivo, ele rendeu 5% ao ano. Só que ele teve um juros nominal positivo. É o juros sem considerar a inflação, ele rendeu 5%. Só que se a gente for considerar o juros real, que seria o quê? O juros, o retorno do seu investimento, nesse exemplo 5% ao ano de juros nominal, descontado da inflação de 6% ao ano medida pelo IPCA, que isso significa? Você teve uma rentabilidade real negativa. Por quê? A inflação foi 6%, seu investimento rendeu 5%. Descontando 5% de rentabilidade do seu investimento dos 6% de inflação, você teve uma rentabilidade real negativa de aproximadamente 1%. Por que isso aconteceu? Porque o seu investimento, apesar de ter rendido 5% ao ano, o preço geral das coisas subiu 6%. Então você não conseguiu fazer a manutenção do seu poder de compra mesmo investindo. Então a inflação foi tão alta que ela superou a rentabilidade do seu investimento e mesmo fazendo essa aplicação financeira, você não conseguiu fazer a manutenção do seu poder de compra. As coisas aumentaram mais rápido do que a rentabilidade do seu investimento e você teve um rendimento real negativo nesse exemplo. Então é muito importante a gente saber fazer investimentos que nos protejam da inflação. A gente também tem vídeos específicos sobre isso, mas como, aqui de forma bem resumida, a gente pode fazer isso? A gente pode aplicar, por exemplo, em títulos indexados ao IPCA, como por exemplo, o Tesouro IPCA+, que sempre vai ter uma rentabilidade real positiva levando o título até o vencimento. Por quê? Ele vai render sempre o IPCA mais alguma coisinha. Por exemplo, IPCA mais 1%. Esse seu título ligado ao IPCA vai render o que o IPCA for. Nesse caso, o IPCA deu 6%, teu título vai render 6% mais 1% pré-fixado. Por isso, Tesouro IPCA+. É Tesouro IPCA mais uma taxa fixa. Então, levando o título até o vencimento, vai render os 6% do IPCA, mas podia ser 10%, enfim, podia ser o quanto fosse o IPCA. Nesse exemplo, o IPCA deu 6%, teu título vai render 6% mais 1%. Então, sempre vai ter rentabilidade real positiva. Essa é uma forma de você se proteger da inflação, garantindo a manutenção do seu poder de compra. Outra coisa, investir em ativos reais. Então, ações de empresas que podem repassar o preço dessa inflação e se valorizar com isso. Investimento em ouro, que é um ativo escasso. Então, como ele tem uma escassez, você não tem como imprimir ouro e desvalorizar ele. Mas os governos imprimem dinheiro e desvalorizam ele. Então, investindo em ouro, você tem a tendência de, no longo prazo, se proteger. Em ações com poder de remarcar os preços, você também consegue. E investimentos no exterior, em outra moeda que não se desvalorize tanto. Então, essas são algumas formas. Claro, o foco do vídeo não é esse, mas é só passando aqui de forma resumida. Nós temos outros vídeos no canal que explicam de forma mais detalhada essa questão. Mas com isso a gente fica por aqui sobre inflação. Espero que tenham gostado, que tenham compreendido bem, que é um conceito complicado, a gente não aprende na escola, então isso é mais um fator que cria dificuldades para compreensão do conteúdo. Mas pelo vídeo de hoje é isso. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal, comentem, ativem o sininho de notificações. É um conteúdo aqui gratuito que é muito raro de ver com tanta profundidade, tantos detalhes. Então, realmente espero que vocês tenham gostado. E convido vocês a conhecerem nossos cursos, os links vão estar na descrição. Temos curso Start para quem está começando no mundo de investimentos. É um curso bem legal, assim, explica de forma bem básica, com a nossa didática de sempre, sobre renda fixa, renda variável, juros, conceitos básicos, bastante coisa. Temos também o curso BVI de Bolsa de Valores para iniciantes, mais focado no mercado de renda variável, de Bolsa de Valores, como traçar estratégias, análise fundamentalista e vários outros tópicos. E o curso de FIIs, Fundos de Investimento Imobiliário, que inclusive são uma ótima alternativa para se proteger da inflação no longo prazo, porque investe em ativos reais, em imóveis que geram renda passiva através dos aluguéis. Então espero que tenham gostado. Até o próximo.